A cafeteria inteira caiu em um silêncio assustador quando Dona Helena, mãe da esposa de Ricardo, bateu a mão na mesa com tanta força que o som pareceu cortar o ar. O garfo de um cliente na mesa ao lado parou no meio do movimento. O barista congelou, segurando uma xícara quente, e até o ar-condicionado pareceu ficar mais baixo. Os olhos de Dona Helena ardiam em fúria contida quando ela disparou em italiano para não chamar atenção, mas chamando ainda mais: "Ricardo, ti é aquela dona." Foi nesse exato instante que a porta da cozinha balançou, revelando apenas por um segundo a silhueta apavorada de Luísa, a garçonete com quem Ricardo mantinha um caso secreto. Os olhos dela, arregalados, encontraram os dele do outro lado do salão, antes de desaparecerem para dentro da cozinha como se fugisse de um incêndio. Ricardo travou. Seu pai, que até então tomava calmamente seu café, pousou devagar a xícara no pires e soltou um suspiro pesado, como alguém que já tinha pressentido tudo aquilo há meses. E ali, diante da mesa 12, parada de pé e segurando o celular com força, estava Mariana, a esposa de Ricardo. Os dedos dela tremiam tanto que quase deixaram o aparelho cair. A tela do celular, ainda acesa, mostrava mensagens, fotos, vídeos, tudo aquilo que ela jamais deveria ter visto, mas que agora queimava dentro dela como ácido. O segredo mantido por quase um ano tinha explodido da pior forma possível, no almoço de domingo, diante de toda a família. Mas antes daquele momento devastador, havia rotina, havia hábito, havia um teatro impecável que finalmente desmoronava. Todo domingo, meio-dia, mesa 12, cafeteria, Monte Azul. Era tradição. Ricardo chegava antes dos pais, pedia 3 pratos iguais, comentava sobre trabalho, sobre investimentos, sobre nada e, ao mesmo tempo, sobre tudo. Seus pais tinham orgulho do filho elegante e bem-sucedido, embora sempre notassem que o olhar dele se desviava um pouco demais para o balcão onde Luísa trabalhava. Luísa, por sua vez, era nova no emprego. 26 anos, sorriso tímido, olhar marcante. Quando derrubara garfos diante de Ricardo no primeiro dia, os dois riram. E naquele riso leve demais, nascido de uma bobagem, começou algo que jamais deveria ter começado. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. No terceiro mês, já se encontravam discretamente nos fundos da cafeteria, atrás de caixas de mantimentos, e a culpa parecia inexistir naquele canto escuro onde o mundo real não alcançava. Ricardo dizia para si mesmo que não amava aquela garota. E talvez fosse verdade. Mas ele amava a sensação de ser desejado, amado num espaço onde ninguém o cobrava, onde não havia expectativas, onde não existia o peso de ser perfeito para a esposa, para a família, para o mundo. Ali, entre sacos de farinha e prateleiras de café importado, ele era um homem comum. E isso o seduzia tanto quanto os beijos de Luísa. Ele acreditava que jamais seria pego. Homens como ele sempre acreditam. Até aquele domingo. Mariana entrou na cafeteria com uma sacola de doces que ela mesma havia feito. Queria surpreender o marido e os sogros com sobremesas preparadas com carinho. Mas quando avançou pelo salão, algo dentro dela estremeceu. O marido levantou os olhos rápido demais quando a viu, e Luísa, atrás do balcão, ficou tão nervosa que quase derrubou um copo. Mariana reparou, e reparou mais ainda quando Luísa desviou o olhar, como quem se sente culpada só de existir. Mas o golpe mortal veio de onde ela menos esperava, de uma colega de trabalho de Luísa que detestava Ricardo e sabia de tudo. Sem dizer uma palavra, a colega deixou o celular deslizar discretamente sobre o balcão com a tela virada para cima. As mensagens estavam abertas. Mensagens de Ricardo para Luísa, de Luísa para Ricardo. Fotos que jamais deveriam existir, vídeos gravados atrás da cafeteria, confissões, promessas, encontros. Tudo escancarado ali. Mariana olhou, leu, releu.
O coração dela se quebrou em pedaços tão pequenos que nenhum médico poderia juntar. O celular escorregou de sua mão e caiu no chão com um estrondo seco. O barulho ecoou pelo salão como um tiro. Foi aí que todos olharam. Ricardo tentou se levantar, mas Dona Helena segurou o braço dele com força surpreendente. "Non osare mentire, ragazzo." A voz dela tremia de ódio. O pai de Ricardo respirou fundo, desapontado de um jeito que feria mais do que gritos. "Ricardo..." Mariana finalmente conseguiu falar, com a voz trêmula, quebrada, irreconhecível. "O que é isso?" As pessoas começaram a cochichar. Um garçom parou de servir. O gerente congelou. Luísa, da cozinha, botou a cabeça para fora, como se quisesse fugir e ao mesmo tempo entender a dimensão do caos. Mariana apontou para a tela ainda iluminada no chão. "Você me traiu aqui, nesta cafeteria, com ela?" Nenhuma resposta de Ricardo seria suficiente. Nenhuma palavra explicaria o buraco que ele havia cavado. Nenhum pedido de desculpas teria peso diante da traição pública, violenta, humilhante. A mãe dele começou a chorar de raiva. O pai balançou a cabeça devagar, como quem assiste a um prédio desabar em câmera lenta. Mariana apertou a boca com a mão, tentando conter o choro, falhando miseravelmente. E a cafeteria inteira assistiu, muda, ao momento em que um casamento se quebrava em cacos que jamais poderiam ser colados. Luísa saiu da cozinha e deu um passo à frente, tremendo. Sabia que também tinha culpa. Sabia que aquele seria o fim de tudo. Sabia que, de certo modo, era a única que podia dizer algo. Mas qualquer palavra seria pouco ou tarde demais. Ricardo se levantou finalmente, mas não para admitir nada, para tentar fugir. Fugir dos olhos da esposa, dos pais, dos clientes, de si mesmo. Fugir da vida dupla que tinha terminado ali de forma brutal. Mas antes que ele desse o segundo passo, Mariana disse a frase que o destruiu por completo. A frase que rasgou o coração dele e fez até Dona Helena perder o ar. "Você destruiu tudo. E eu só queria uma família com você." Ele parou, desabou por dentro. Foi a primeira vez que entendeu a gravidade do que tinha feito. E enquanto ele tentava juntar palavras, Luísa tentava entender seu lugar no desastre, e a família inteira tentava respirar. O mundo seguia ao redor, indiferente. A cafeteria voltou aos poucos ao som de xícaras, máquinas de café e conversas baixas. Mas para aquelas 4 pessoas, nada voltaria a ser normal. Não existia mais domingo. Não existia mais mesa 12. Não existia mais casamento. Não existia mais segredo. A verdade, finalmente revelada, tinha destruído tudo. E agora, os 3 teriam de lidar com as consequências, uma por uma. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem quando Mariana virou o rosto para não desabar na frente de todos. Ela levou as mãos ao rosto, tentando esconder as lágrimas. Mas o choro era tão profundo, tão ferido, que nenhuma barreira seria capaz de contê-lo. A cafeteria inteira observava em silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado apenas para testemunhar aquela tragédia familiar. O pai de Ricardo, um homem sempre tão contido, finalmente se levantou. O barulho discreto da cadeira arrastando no chão soou como um rompimento. Ele encarou o filho com olhos pesados, olhos que carregavam mais decepção do que raiva, mais dor do que julgamento. Respirou fundo, como quem tenta segurar a explosão dentro de si, e disse apenas: "Você desonrou sua esposa e desonrou a nós." Ricardo tentou falar, mas a garganta travou. Não havia justificativa possível. Nenhuma palavra que não soasse miserável. A mãe dele, ainda sentada, soluçava baixinho. Ela sempre sonhara em ver o filho construindo uma família feliz, sólida, um lar que ela mesma nunca tivera. E agora, diante de todos, via o sonho se desfazer pelas mãos do próprio filho.
Luísa, que continuava parada num canto perto da cozinha, torcia o avental com tanta força que os dedos ficavam brancos. O medo, a culpa e o remorso se misturavam num nó impossível de desfazer. Ela jamais imaginou que o caso proibido terminaria assim, à luz do dia, diante de pessoas que ela respeitava e da mulher que nunca quis ferir diretamente. E foi nesse momento, exatamente quando tudo parecia já insuportável, que Mariana finalmente olhou para Luísa. O olhar dela não era de ódio puro, era pior. Era o olhar de alguém que pergunta silenciosamente: por que você me fez isso? Por que me ajudou a destruir a vida que eu estava construindo? Luísa recuou um passo, como se tivesse levado um golpe no peito. Queria falar, pedir perdão, dizer que nunca quis machucar ninguém, que tudo começou de forma pequena, fraca, errada desde o início, mas sua voz não saiu. O gerente da cafeteria, percebendo o caos, aproximou-se devagar, murmurando para Luísa: vai para o fundo, por favor. Agora. Mas ela não conseguiu se mover. Sentia que fugir seria covardia demais. Precisava ao menos ficar ali, encarando as consequências de suas escolhas. Mariana enxugou o rosto com a manga, respirou fundo e tentou se recompor. A voz dela saiu fraca, mas firme. Você é covarde, Ricardo. Covarde por mentir para mim, por mentir para sua família e por mentir para você mesmo. O silêncio voltou a cair. Ricardo finalmente deu um passo em direção à esposa. Mariana, por favor, deixa eu explicar. Ela ergueu a mão, cortando o ar como uma lâmina. Não toca em mim. Os olhos dela, antes tão doces, agora tinham um brilho quebrado. Um brilho que não voltaria tão cedo. Talvez nunca. Você acabou com tudo. Ela sussurrou, a voz falhando. E não foi por causa dela. Não foi por causa dessa traição física. Foi porque você destruiu a confiança. A minha confiança. Ricardo caiu de joelhos no chão da cafeteria. Literalmente. As lágrimas vieram de repente, intensas, desesperadas. Pela primeira vez, ele parecia realmente perceber o tamanho do abismo que tinha cavado. Mas nada disso comoveu Mariana. Ela recolheu o celular do chão, respirou fundo e disse: eu vou para casa. Suas coisas, decidimos depois. Você não pisa mais lá até eu avisar. E sem olhar para trás, saiu da cafeteria com passos rápidos, quase tropeçando enquanto tentava fugir do próprio coração despedaçado. A mãe de Ricardo levantou-se devagar, ainda chorando, e acompanhou a nora até a porta, como quem protege alguém ferido. O pai permaneceu parado diante do filho ajoelhado. Levante-se, disse ele com a voz baixa, porém cortante. Levante-se e assuma o homem que você escolheu ser. Ricardo ficou ali, imóvel. O mundo inteiro parecia desabar ao redor dele, e tudo o que podia ouvir era o barulho da própria respiração tremida. Luísa finalmente se aproximou com passos fracos, a voz quase inaudível. Ricardo, me perdoa. Eu nunca quis. Mas ele ergueu a mão, ainda sem olhar para ela. Por favor, não agora. Ela mordeu os lábios, engolindo o choro. Sabia que dali em diante nada mais seria como antes. Nem para ela, nem para ele, nem para Mariana, nem para ninguém naquele salão. E enquanto a cafeteria lentamente retomava seus ruídos, pratos sendo empilhados, cafés sendo preparados, conversas sussurradas, a vida de 3 pessoas seguia quebrada, espalhada pelo chão como cacos impossíveis de juntar. Não haveria retorno. Não haveria como desfazer a dor. Só restava o inevitável. Cada um teria de lidar com o desastre que eles mesmos criaram. O silêncio que ficou depois da saída de Mariana era tão pesado que parecia ter forma. As pessoas voltaram a conversar em sussurros, como se qualquer palavra mais alta pudesse despedaçar ainda mais aquele ambiente já fraturado. Ricardo permaneceu no chão por longos segundos, respirando de forma descompassada, a garganta fechada por um peso que nunca tinha sentido antes. Ele sempre foi o homem que controlava tudo, o dono da situação, o líder da própria vida.
Mas ali, ajoelhado no chão frio da cafeteria, onde cometeu seu maior erro, parecia apenas um menino que não sabia o que fazer. O pai dele permaneceu de pé ao lado, sem oferecer ajuda. Não por falta de amor, mas por entender que, às vezes, o sofrimento é a única forma de fazer alguém enxergar. Ele apenas observou o filho tentando recuperar o ar, sem dizer nada por um tempo que pareceu interminável. Até que murmurou: "Os atos têm um preço, Ricardo, e o seu chegou hoje." E então se virou, indo atrás de Dona Helena e de Mariana, deixando o filho sozinho, cercado por olhares estranhos e julgadores. Luísa estava parada a alguns passos atrás, sem coragem de se aproximar mais. Seus olhos marejados denunciavam o arrependimento que agora a consumia. Mesmo sabendo que não era a única culpada, o peso da situação recaía como pedra sobre seus ombros. Ela finalmente conseguiu soltar um fio de voz. Eu nunca quis destruir nada. Nunca quis machucar ninguém. Mas a voz simplesmente se desfez. Ricardo, ainda ajoelhado, fechou os olhos. Cada palavra que ela dizia o atravessava como faca, não por culpa dela, mas porque expunha a verdade crua que ele tentou ignorar por meses. Aquele relacionamento nunca deveria ter existido. Nunca deveria ter passado do primeiro sorriso, do primeiro flerte. Ele sabia disso desde o início. E mesmo assim continuou. Com um esforço pesado, ele finalmente se levantou. Os joelhos doíam, a alma doía mais ainda. Passou a mão pelo rosto, onde algumas lágrimas ainda escorriam, e respirou fundo. "Luísa", ele disse, sem olhar diretamente para ela, "você precisa ir. Agora. Por favor." Ela engoliu o choro. "Eu sei que sou culpada, mas não posso fingir que não me importei com você. Novamente a voz silenciou. "Por favor", repetiu Ricardo, mais firme desta vez. Luísa deu um último olhar para ele, um olhar cheio de tristeza, culpa e um afeto torto que ela não sabia mais como lidar. Virou-se e entrou rapidamente na cozinha, onde o gerente a esperava com o rosto fechado e o crachá na mão. Ricardo não ouviu o que foi dito, mas imaginou o suficiente. Enquanto isso, alguns clientes continuavam a observá-lo com expressões que misturavam curiosidade e reprovação. Aquele tipo de olhar que fere mais do que xingamentos. Ele era o escândalo do almoço, o assunto que seria comentado em todas as mesas dali até o final do dia. Tentando resgatar um pouco de dignidade, ele caminhou até a porta da cafeteria. Cada passo parecia custar a força de um século. Ao sair, o vento bateu em seu rosto quente como um balde de água fria. Do lado de fora, encontrou a mãe sentada no banco da calçada, chorando. O pai tentava consolá-la, sem muito sucesso. Mariana não estava mais ali. O carro dela já havia partido. Quando percebeu a presença do filho, Dona Helena levantou-se abruptamente. "Como você pôde fazer isso?" Ela perguntou com a voz rouca e a dor estampada no rosto. "Como pôde trair sua esposa? Como pôde trair a nós? Você acredita que isso é amor? Que isso é vida? Que isso é ser homem?" Ricardo sentiu as palavras como estilhaços entrando na pele. Tentou falar, mas a mãe continuou. "Ela te amava, Ricardo. A Mariana te amava de verdade. E você destruiu tudo por uma aventura escondida atrás de caixas de café." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Você nos envergonhou." O pai colocou a mão no ombro dela, tentando acalmá-la. Ricardo abaixou a cabeça, incapaz de enfrentar o olhar da mãe. "Eu sei", disse finalmente. "Eu sei que errei, e não tem desculpa. Eu só não sei como isso aconteceu. Não sei como deixei chegar a esse ponto." O pai respondeu: "Você deixou porque quis, porque escolheu o caminho fácil, o caminho egoísta, e agora precisa colher o que plantou." Ricardo passou as mãos no rosto, frustrado, desesperado, perdido. "Eu vou falar com ela, eu vou tentar." "Não", interrompeu o pai. "Hoje não, e talvez nem amanhã." Essas palavras bateram forte. Ricardo viu os pais se afastarem e entrarem no carro.
O carro arrancou, deixando-o sozinho na calçada, olhando para a porta da cafeteria onde sua vida dupla havia sido exposta diante de todos. Por um momento, ele pensou em entrar novamente. Pensou em procurar Luísa, em tentar conversar, em resolver algo, qualquer coisa. Mas não tinha forças, tampouco sentido. Nada que fosse dito mudaria o que aconteceu. Ele caminhou até o próprio carro, abriu a porta com mãos trêmulas e entrou, deixando a cabeça cair no volante. Respirou fundo, buscando algum ar que o tirasse daquela sensação de sufocamento. Mas o ar não vinha, porque o que sufocava não era o ambiente, era a culpa, era o fim, era o medo de nunca mais recuperar o que perdeu. E naquele momento, sozinho dentro do carro, ele entendeu que a pior parte da traição não é ser pego. A pior parte é perceber tarde demais o valor do que você destruiu. Mariana dirigia sem destino, as mãos trêmulas no volante, o rosto molhado de lágrimas que insistiam em cair. A cada esquina que virava, lembrava de uma promessa que Ricardo havia feito. A cada semáforo, lembrava de uma noite em que ele jurou fidelidade, amor, futuro. Cada lembrança era uma flecha. Cada flecha acertava um ponto diferente do seu coração, até que todo o peito parecia vazio, oco, devastado. Ela só parou quando percebeu que estava chorando tão forte que mal conseguia enxergar a rua. Encostou o carro em uma praça, desligou o motor e deixou o corpo simplesmente desabar sobre o volante. O som abafado de seu pranto se misturava ao barulho distante de crianças brincando, pássaros cantando e vida acontecendo. Uma vida que parecia não ter mais espaço para ela naquele momento. Tentou respirar fundo, tentou se recompor. Mas toda vez que fechava os olhos, via a imagem que mais doía. Ricardo olhando para a garçonete, com o olhar que antes era só dela. Um olhar que dizia, eu te quero, eu te vejo, eu estou aqui. E isso a destruía de um jeito cruel, porque ela teria perdoado quase tudo. Menos isso. Ao mesmo tempo surgia outra dor, a humilhação. Ser traída já era terrível. Ser traída ali, diante dos sogros, dos clientes, de estranhos, era insuportável. Mariana deixou a cabeça cair para trás, respirou fundo e apertou o rosto com as mãos. Ela precisava contar à própria família, precisava desabafar, precisava de alguém que a segurasse, que lhe desse colo, que lhe dissesse que a culpa não era dela. Pegou o celular e digitou uma mensagem curta para a mãe. Mãe, preciso de você. Do outro lado da cidade, Luísa encarava a parede da cozinha da cafeteria com os olhos vermelhos e o peito ardendo de culpa. O gerente havia pedido que ela tirasse o avental, e isso doeu mais do que ela esperava. Aquela cafeteria era o seu sustento, seu escape, seu mundo silencioso. E agora parecia que tudo iria escorrer por entre seus dedos. Ele a chamou para o fundo, com o rosto sério. Luísa, você tem noção do que aconteceu lá fora? Ela não respondeu. Só fazia assim com a cabeça, devagar, como se cada movimento do pescoço fosse doloroso. Isso que aconteceu pode acabar com a nossa reputação, com o nosso ambiente de trabalho e com o emprego de muita gente aqui. Você trouxe um problema que não existia e eu não posso simplesmente fingir que não vi. Luísa mordeu os lábios, tentando conter a dor que subia pelo peito. Sim, ela sabia. Ela sabia mais do que qualquer um. Soube desde o início que aquele caminho levava ao desastre. E mesmo assim, seguiu. Eu não procurei isso, ela disse baixinho. Mas aconteceu. Eu errei. Eu sei. O gerente respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Você é uma das melhores profissionais que já passaram por aqui. Mas isso é sério demais. Luísa fechou os olhos e uma lágrima escapou. O pior medo dela se materializou quando ele completou. Eu vou ter que te afastar por uns dias e, dependendo da repercussão, talvez permanentemente. O chão pareceu desaparecer.
Ela saiu pelos fundos da cafeteria, com o uniforme nas mãos, sentindo o vento bater no rosto como se estivesse nua, exposta, vulnerável ao mundo inteiro. Caminhou até um ponto de ônibus, mas não entrou no primeiro que passou, nem no segundo, nem no terceiro. Ficou ali parada, abraçada ao avental, sentindo um vazio tão grande que parecia engolir tudo. Do outro lado da cidade, Ricardo finalmente conseguiu chegar em casa. Entrou pela porta lateral, como um ladrão fugindo da própria sombra. O silêncio da casa o engoliu, um silêncio pesado demais. Era estranho. Ele vivia ali havia anos, mas pela primeira vez sentia que aquele lugar não pertencia mais a ele. No meio da sala, viu a foto do casamento. Mariana sorrindo. Ele sorrindo. Dois jovens cheios de planos, sonhos e ingenuidade. Ele pegou o porta-retratos com cuidado, passou o polegar sobre o rosto dela e desabou. Sentou-se no chão e deixou o choro vir. Um choro feio, desesperado, sincero. O tipo de choro que se tem quando a consciência finalmente cobra a dívida emocional acumulada. A mente dele reciclava cada minuto do almoço na cafeteria. A imagem de Mariana chacoalhada pela verdade. O olhar de Luísa perdido, arrependido. A voz da mãe dele tremendo de decepção. O pai dizendo que talvez nem amanhã houvesse espaço para perdão. Ricardo apertou a foto contra o peito, como se pudesse voltar no tempo apenas segurando aquele pedaço de vidro e papel. "O que eu fiz?", murmurou, quase engasgando. "Meu Deus, o que eu fiz?" Mas não havia resposta, não havia retorno. Não havia saída fácil. Ele destruiu tudo e agora precisava enfrentar o que sobrou. À noite, sozinho no quarto, pegou o celular. Queria ligar para Mariana. Queria implorar uma chance, um diálogo, uma explicação, mas o dedo tremia sobre o contato dela, porque no fundo ele sabia. Nenhuma explicação mudaria o fato. Nenhum pedido apagaria a dor. Nenhuma palavra reconstruiria a confiança. E então percebeu o que sempre evitou ver. A traição não era só física, era emocional, era moral, era familiar. Ele perdeu mais do que a esposa, perdeu o respeito dos pais, perdeu a honra, perdeu o chão. E ao longe, enquanto encarava a escuridão do quarto, entendeu pela primeira vez que sua vida, antes tão confortável e previsível, nunca mais seria a mesma. Mariana chegou à casa dos pais quase sem perceber como dirigiu até lá. A mãe, Dona Vera, abriu a porta com o coração apertado só de ver o estado da filha. Não houve pergunta, não houve frase pronta. Houve apenas um abraço. Um abraço tão forte que parecia querer colar os pedaços quebrados do coração de Mariana. Mas mesmo assim, ela chorava como se um pedaço da alma tivesse sido arrancado. O pai, seu Antônio, observava de longe com o semblante carregado. Ele já conhecia Ricardo havia anos, tinha confiado nele, apostado na união dos dois. Ver a filha naquele estado era como receber um golpe que o dobrava por dentro. Ainda assim, ele permaneceu firme, pois sabia que aquele momento exigia silêncio mais do que conselhos. Quando Mariana finalmente conseguiu respirar, a mãe segurou seu rosto com as duas mãos. "Filha, me conta." E Mariana contou. Cada palavra era difícil, cada lembrança uma facada. Contou do celular, das mensagens, do olhar de Ricardo para a garçonete. Contou da humilhação pública, da dor, do choque. E quando terminou, o silêncio caiu como uma manta pesada entre os três. Seu Antônio passou a mão pelos cabelos grisalhos e disse apenas: "Ele não te merece. Nunca mereceu." Mas a frase dita com tanta dureza fez Mariana chorar mais. Porque uma parte dela ainda amava Ricardo. Ainda queria acreditar que aquilo não era real, que tudo não passava de um pesadelo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luísa chegou em casa completamente destruída. Morava com a irmã mais velha, Paula, que não precisou de mais de 3 segundos para perceber que algo estava errado. "Luísa, o que aconteceu? Por que você está assim?" Mas Luísa não respondeu. Sentou-se no sofá
e desabou num choro silencioso, profundo, como se estivesse drenando toda a culpa que carregava. Paula sentou ao lado, abraçando-a. "É o Ricardo, não é?" perguntou, com uma certeza amarga na voz. "Eu sabia que isso ia acontecer. Eu te avisei. Eu te avisei tantas vezes." Luísa apertou os olhos com força. Eu sei, e você estava certa. Eu destruí tudo. Estraguei o casamento dele. Acabei com a minha vida. Vou perder meu emprego. Eu fui uma idiota." Paula respirou fundo. Não era o momento de dizer, "eu te avisei." Aquilo não ajudaria. "O que aconteceu exatamente?" Luísa contou. Contou tudo. O affair, os encontros escondidos, o sentimento confuso, o arrependimento crescente, o desastre na cafeteria. Paula escutou sem interromper. E quando Luísa terminou, ela segurou a mão da irmã. "Agora você vai ter que enfrentar as consequências, mas você não está sozinha." Luísa suspirou pesado. Sabia que a parte pior ainda estava por vir. Contar à mãe. Uma mulher rígida, que sempre acreditou em moral e princípios acima de tudo, e que jamais perdoaria a filha por ter se envolvido com um homem casado. Ela sabia que seria um furacão. Enquanto isso, Ricardo passava horas sentado no chão da sala, encarando a foto do casamento. A cabeça latejando, o peito sufocado. O silêncio ao redor parecia zombar dele. Era como se tudo ecoasse a mesma frase. Você destruiu sua vida com as próprias mãos. Pegou coragem finalmente para ligar para Mariana. O celular tocou e tocou e tocou, até cair na caixa postal. Ele tentou de novo e de novo, nada. Sentiu o desespero subir como uma maré violenta. Ele precisava falar com ela, precisava. Num impulso quase irracional, saiu de casa, entrou no carro e dirigiu até a residência dos sogros. Durante o trajeto, imaginou 1000 maneiras de pedir perdão, 1000 explicações, 1000 implorações. Mas quando estacionou diante do portão, o carro de Mariana estava lá. E isso mexeu com ele. Desceu do carro com o coração acelerado, caminhou até o portão e tocou a campainha. O pai dela abriu a porta. O olhar foi suficiente para dizer tudo. Frio, cortante, impenetrável. "Eu preciso ver a Mariana", disse Ricardo, a voz trêmula. Seu Antônio respirou fundo, mantendo a postura firme. "Vá embora, Ricardo. Por favor, eu só quero conversar." "Você não vai entrar", repetiu mais firme. "Não hoje. Talvez nunca mais." Ricardo tentou olhar por cima do ombro do sogro, na esperança de ver Mariana. Precisava ao menos saber se ela estava bem, mas o pai dela bloqueou sua visão. "Ela está com a família, com quem ama e com quem a ama. E você não faz parte disso agora." Ricardo sentiu um golpe no estômago. "Eu a amo", murmurou. Seu Antônio se inclinou levemente para a frente, encarando-o nos olhos. "Amor não destrói. Eu errei." Ricardo sussurrou. "Você traiu." A voz do sogro cortou o ar. "E quem trai, perde o direito de falar em amor." Ricardo tentou avançar, mas o portão foi fechado na sua frente. Ele ficou ali parado, olhando para a madeira maciça, sentindo os olhos arderem novamente. Dentro da casa, Mariana ouviu a voz dele, seu nome sendo chamado com dor e desespero. Ela apertou o travesseiro contra o rosto e chorou mais, porque a maior crueldade da situação era exatamente essa. Ela ainda o amava, mas amar não era suficiente para perdoar o imperdoável. Do lado de fora, Ricardo caiu de joelhos na calçada, derrotado pela própria escolha. E, em algum ponto distante da cidade, Luísa tentava dormir, sabendo que no dia seguinte sua vida jamais seria a mesma. 3 vidas destruídas, 3 caminhos quebrados, uma traição que seguiria queimando por muito tempo. E nada seria simples dali em diante. A noite caiu como um peso sobre todos, mas para Mariana parecia que o tempo tinha estagnado. Ela estava deitada na cama do quarto de infância, encarando o teto como se ele pudesse lhe dar alguma resposta. A mãe sentou ao seu lado,
passando a mão em seus cabelos como fazia quando ela era criança. Mariana fechou os olhos, permitindo-se por um segundo sentir aquele conforto tão antigo e tão necessário. Você não é culpada de nada, minha filha, murmurou Dona Vera. Não se culpe por confiar. Confiar é um gesto bonito, mas infelizmente nem todos sabem honrar. Mariana engoliu seco. E se eu tivesse visto antes? Se eu tivesse prestado atenção? Não. A mãe cortou com suavidade, mas firmeza. Quem ama não investiga. Quem ama acredita. Essas palavras caíram como um alívio amargo. Sim, ela acreditou. Acreditou cegamente em um homem que todo esse tempo tinha dividido o amor com outra. No andar de baixo, seu Antônio conversava em voz baixa no telefone. Mariana podia ouvir pedaços da conversa. Palavras como respeito, vergonha, casamento, mas não tinha forças para interpretar. Apenas fechou os olhos, deixando que a tristeza pulsasse devagar, como um machucado que ainda sangra. Enquanto isso, Ricardo ainda estava sentado na calçada em frente à casa dos sogros. Não sabia por quanto tempo ficou ali. O vento estava frio, mas ele não sentia. Estava vazio. Quando finalmente conseguiu se levantar, entrou no carro e voltou para casa. Uma casa que agora parecia um mausoléu, cheia de lembranças que estilhaçavam seu coração a cada olhar. Sobre a mesa da sala havia um bilhete de Mariana, deixado dias antes, falando sobre comprar flores para a varanda no fim de semana. Ricardo leu e releu aquelas palavras simples, comuns, cotidianas, e cada vez que lia, doía mais, pois agora aquele fim de semana não existiria. Aquele lar não existia. Aquela vida estava em ruínas. Ricardo tentou dormir, mas o sono não veio. Passou horas deitado no escuro, encarando o teto, ouvindo apenas o próprio coração batendo em um ritmo estranho, desconfortável. Ele sabia que precisava tomar uma atitude. Sabia que perder Mariana seria o pior erro de sua vida. Sabia que precisava lutar, mesmo que não merecesse. Do outro lado da cidade, Luísa estava sentada na varanda do pequeno apartamento onde morava com a irmã. A brisa suave batia em seu rosto, tentando aliviar algo que não tinha alívio. Paula trouxe uma xícara de chá, sentou ao lado e ficou alguns minutos em silêncio. "A mamãe vai te matar", ela comentou com um humor triste, quase sem graça. Luísa soltou um suspiro cansado. "Eu sei. E pior, ela vai ter razão. Você vai contar? Ela vai descobrir mesmo que eu não conte." Paula respirou fundo antes de dizer: "Lu, você precisa entender uma coisa. Apesar de tudo, você se apaixonou." Luísa apertou o avental dobrado no colo, como se fosse um pedaço da culpa que carregava. "Isso me adianta o quê? Me apaixonei por um homem casado, por alguém que nunca seria meu, por alguém que mentia para mim também. Eu joguei minha vida fora por nada." Paula colocou a mão no ombro dela. "Por mais errado que tivesse sido, você também sofreu. Não tente fingir que você não sente." Luísa respirou fundo, a garganta travada. Sim, ela sentia. Sentia tudo. A dor da esposa, a de Ricardo, a própria dor. Uma mistura sufocante que a deixava sem chão. Mas havia algo ainda pior. A mãe dela ainda não sabia. E Luísa sabia que enfrentá-la seria enfrentar o próprio espelho das escolhas que a destruíram. Enquanto isso, Ricardo acordou no meio da madrugada com o som insistente do celular vibrando. Por um segundo, pensou que fosse Mariana. Por um segundo, sentiu esperança. Mas quando olhou a tela, viu apenas o nome do pai. Atendeu com a voz rouca. "Alô?" O pai suspirou do outro lado, uma respiração pesada, decepcionada. "Ricardo, amanhã você precisa vir aqui. Sua mãe está abalada e precisamos conversar. Como família." A palavra família doeu como corte. Era tudo que ele tinha destruído. "Eu vou", respondeu. Antes que desligasse, o pai completou. "E prepare-se, porque não será uma conversa fácil." Ricardo permaneceu com o celular na mão por minutos, sentado na cama, tentando processar.
Uma reunião de família, depois do que fez, não seria apenas humilhante, seria um julgamento. E ele sabia, talvez merecesse cada palavra. O dia amanheceu lento, pesado, doído. Mariana finalmente adormeceu, exausta de tanto chorar. Luísa mal dormiu, sabendo que enfrentaria o gerente novamente, e Ricardo se levantou com o peso de alguém prestes a encarar o próprio tribunal emocional. E sem saber, os caminhos dos três estavam prestes a se cruzar novamente, não por escolha, mas porque o que foi quebrado ainda não tinha terminado de cair. Porque a verdade é que quando as máscaras caem, as consequências continuam chegando. E nenhuma delas seria leve. Na manhã seguinte, Mariana acordou com os olhos inchados e o coração pesado, mas com uma sensação nova: clareza. Era como se, após atravessar a tempestade do dia anterior, finalmente conseguisse respirar um pouco. A mãe entrou no quarto trazendo uma xícara de chá quente e um carinho silencioso. Mariana sentou-se devagar, respirando fundo, sentindo a garganta ainda doer. "Minha filha", disse Dona Vera, sentando-se ao lado dela. "O que você vai fazer agora?" Mariana encarou a xícara, observando o vapor subir, como se carregasse respostas dentro dele. Mas a resposta não era simples. Nada era. "Eu não sei ainda, mãe, mas eu preciso olhar para ele. Uma última vez. Não para voltar, mas para encerrar." As palavras a surpreenderam, mas eram verdadeiras. Enquanto isso, na casa dos pais, Ricardo se sentia como um condenado esperando o próprio julgamento. Ele chegou na sala onde o pai e a mãe estavam sentados, lado a lado, cada um com uma expressão pesada e carregada de dor. Ele tentou se justificar antes mesmo de ser questionado. "Eu errei. Eu sei que errei. E eu faria qualquer coisa para consertar." Mas o pai o interrompeu. "Consertar?" repetiu ele com um olhar firme. "Ricardo, há coisas que não se consertam. Há decisões que viram cicatrizes permanentes." Dona Helena tremia, não de raiva, mas de mágoa. "Você destruiu uma família, Ricardo. A minha também", completou o pai. A sala ficou silenciosa por alguns segundos que pareciam minutos. Ricardo sentiu o peito apertar. "E o pior", continuou o pai, "é que você tratou o amor como se fosse descartável, como se a confiança pudesse ser guardada no bolso e usada conforme seu humor. Você enganou duas mulheres, mas enganou a si mesmo primeiro." Ricardo fechou os olhos, tentando controlar as lágrimas. Sabia que merecia cada palavra. "A Mariana quer te ver", disse a mãe, finalmente. "Ela pediu para te encontrar. Sozinhos." O coração dele parou por um instante. Um misto de esperança e medo tomou seu corpo. "Onde?" ele perguntou. "Na casa antiga da família dela, a de praia, às 3 da tarde." Ricardo assentiu. Mas o pai completou num aviso duro: "Não espere perdão. Vá preparado para ouvir o que ela precisar dizer. E respeite." Enquanto isso, em outro canto da cidade, Luísa estava sentada à mesa da cozinha, encarando a mãe como se estivesse diante de um tribunal mais severo que qualquer outro. Dona Alzira, mulher de fé, firmeza e honra, ouvia a história da filha sem piscar. O silêncio entre elas era mortal. Quando Luísa terminou de contar, o rosto da mãe ficou branco de decepção. "Eu te criei com valores", ela disse, a voz falhando. "E você... Mas ela não conseguiu continuar. Passou a mão no rosto desesperada. "Mãe", Luísa murmurou chorando. "Eu me apaixonei. Eu juro que não procurei isso." A mãe levantou a mão, cortando o ar. "Amar não justifica destruir um casamento, Luísa. Amar não justifica ser cúmplice de uma mentira. Amar não é isso." Luísa abaixou a cabeça, respirando com dificuldade. "Eu sei, e paguei por isso. Estou pagando." A mãe ficou em silêncio por alguns segundos, até que disse: "Eu não vou te virar as costas. Você é minha filha, mas você vai ter que reconstruir sua vida, peça por peça."
As palavras, duras e amorosas ao mesmo tempo, atravessaram o peito de Luísa com força. E naquele instante, ela entendeu que sua parte na história tinha acabado. Tudo o que restava era aceitar, recolher os pedaços e seguir. Às 3 da tarde, Ricardo dirigia até a casa de praia, onde Mariana o aguardava. O vento na estrada parecia frio demais para aquele dia quente. O mar, visto ao longe, refletia uma luz brilhante, contrastando com a tempestade que ele carregava dentro. Ao estacionar diante da casa simples e aconchegante, Ricardo sentiu as mãos suarem. Caminhou até a porta, respirou fundo e tocou. A porta se abriu. Mariana estava ali, com os olhos ainda inchados, mas de pé, firme, serena. Não havia grito, nem choro, nem raiva explícita. Havia apenas uma mulher ferida, mas inteira. "Entra", ela disse. Ricardo entrou devagar, como se tivesse medo de profanar o ambiente. Eles se sentaram na sala, frente a frente. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois começou a falar com a voz firme. "Eu pensei muito, chorei muito. Me perguntei onde errei e cheguei a uma conclusão: eu não errei. Você errou. E errou por meses, em cada mentira, em cada desvio, em cada olhar que não era para mim." Ricardo abaixou os olhos. "Eu nunca quis te perder, mas mesmo assim me perdeu." Mariana cortou. "Não porque cometeu um erro, mas porque continuou nele, por meses, de propósito." Ele sentiu as palavras baterem forte como merecia. Mariana respirou fundo. "Eu te amei. Muito. E talvez sempre vá amar um pedacinho do que nós éramos. Mas não posso construir minha vida com alguém que fez isso comigo, com alguém que me expôs, com alguém que destruiu o que eu acreditava que existia." Ricardo sentiu o coração desmoronar. "E Mariana, por favor." Ela levantou a mão pedindo silêncio. "Eu não quero vingança, não quero ódio. Quero apenas seguir, me recuperar, ser feliz de novo. E você vai seguir o seu caminho também, mas separado do meu." Os olhos dele encheram de lágrimas. "Então, acabou?" Mariana sorriu de um jeito triste, mas firme. "Acabou quando você escolheu outra pessoa. Eu só estou aceitando." O silêncio que veio depois foi absoluto. Ricardo, destruído, apenas assentiu. Mariana enxugou uma lágrima, respirou fundo e se levantou. "Adeus, Ricardo." Ele ficou sentado, sem conseguir se mover, enquanto ela caminhava até a porta. E quando a porta se fechou, o som foi o mais devastador que ele já ouviu na vida. Enquanto isso, Luísa, em seu quarto, olhava pela janela segurando o celular, mas sem coragem de ligar para ninguém. Pela primeira vez, entendia que o silêncio era a única escolha possível. 3 vidas haviam chegado ao limite. E a próxima parte traria o desfecho definitivo para todos eles. Ricardo permaneceu sentado na sala da casa de praia por longos minutos depois que Mariana fechou a porta. O silêncio era tão profundo que parecia engolir seus pensamentos. Ele não conseguia mexer as mãos, não conseguia respirar direito, não conseguia acreditar que aquilo era real. O amor da sua vida havia ido embora. E pior, ela tinha razão em ir. Quando finalmente criou forças para levantar, caminhou até a praia nos fundos da casa. Sentou-se na areia úmida e deixou a água bater nos pés. O horizonte à frente parecia infinito, e pela primeira vez na vida, Ricardo não sentia certeza de absolutamente nada. Ele, que sempre controlou tudo, agora era apenas um homem quebrado olhando para um mar que não respondia. Do outro lado da cidade, Mariana também tentava reorganizar o coração. Depois de encerrar aquela conversa definitiva, ela caminhou até a varanda e respirou o ar salgado. Não havia alívio, não havia vitória. Havia apenas uma dor profunda. Mas também havia uma sensação estranha de dignidade recuperada. Ela tinha feito o que precisava ser feito. A mãe a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Você foi forte, minha filha." Mariana fechou os olhos, permitindo que algumas lágrimas escapassem. "Eu só queria que tivesse sido diferente." "Eu sei", disse a mãe.
Mas agora você vai se reconstruir, dia após dia. Naquela mesma tarde, Luísa estava sentada à mesa, com o olhar perdido e as mãos trêmulas, segurando uma caneca de chá já frio. A irmã se aproximou devagar, sem julgamentos. "O gerente me ligou", disse Paula. "Você perdeu o emprego." Luísa engoliu seco. Sabia que era questão de tempo, mas ouvir em voz alta doeu como se estivesse sendo empurrada escada abaixo. "E agora?" Ela murmurou, a voz quebrada. O que eu faço agora?" Paula segurou suas mãos. "Você começa de novo, do zero, doendo sim, mas começa. Porque você ainda tem uma vida inteira pela frente, e porque você não é só esse erro." Luísa deixou o choro vir. Não era mais o choro da culpa, era o choro do fim. Um fim necessário. Quando o sol começou a cair, Ricardo finalmente levantou-se da areia. Pegou o celular e viu mais de 20 chamadas não atendidas. Dos pais, do trabalho, de números desconhecidos, mas nenhuma era de Mariana. E naquele instante, ele entendeu que não existia mais nós. Ele caminhou lentamente até o carro. Atravessou a estrada com passos pesados, sincopados, como se o corpo estivesse cansado de carregar tanto arrependimento. Chegou em casa ao anoitecer. Ao entrar, tudo parecia ainda mais vazio. O perfume de Mariana ainda pairava ali, diluído no ar. Fotos nas estantes, lembranças espalhadas pelos móveis, bilhetes antigos grudados na geladeira. O lar que eles construíram agora era um memorial silencioso do que não era mais. Ricardo sentou-se no sofá, respirou fundo e tomou a decisão que vinha amadurecendo desde cedo. Ele não tentaria mais insistir. Não buscaria Mariana de novo. Não invadiria a cura dela. Amar agora significava deixá-la ir. Ele pegou o porta-retratos do casamento, envolveu em papel, guardou numa caixa e fechou com cuidado. Não por desprezo, mas por respeito. Era uma história bonita, até o momento em que deixou de ser. Ao mesmo tempo, Mariana pegava sua aliança e colocava dentro de uma pequena caixinha de veludo. Fechou devagar, com o coração apertado, mas consciente. Era o fim de um ciclo, e ela precisava de espaço para respirar de novo. Nas semanas seguintes, as vidas dos três seguiram caminhos separados. Ricardo mergulhou no trabalho, não como fuga, mas como tentativa de se reconstruir. Procurou terapia. Parou de buscar atalhos, parou de mentir para si mesmo. Encarou seus erros com honestidade brutal e começou a se conhecer pela primeira vez na vida. Mariana voltou a estudar, retomou projetos pessoais, redescobriu hobbies esquecidos. Voltou a rir. Devagar, tímida, mas sinceramente. Não procurou novos relacionamentos. Precisava se amar antes de amar alguém de novo. E Luísa arrumou emprego em outra cafeteria, numa parte da cidade onde ninguém a conhecia. Lá, manteve distância de qualquer envolvimento, focando em reconstruir o próprio caráter. Aprendeu, da forma mais dura, que escolhas têm consequências. Mas também aprendeu que recomeços existem e que eles exigem coragem. Meses se passaram. Nenhum dos três se encontrou novamente. Nenhum deles enviou mensagens. Nenhum deles tentou reviver o passado. Mas cada um, à sua maneira, guardou uma marca profunda dos eventos daquele domingo. Ricardo, certa noite, sentado na varanda, olhando para as estrelas, entendeu finalmente. Perder alguém por um erro é tragédia. Perder alguém por muitos erros seguidos é consequência, e aprender com isso é maturidade. Mariana, numa tarde ensolarada, sorriu ao perceber que conseguia pensar no passado sem sentir dor, apenas um eco distante de quem ela foi. E Luísa, atendendo clientes com gentileza, percebeu que a culpa tinha virado memória, não mais corrente. 3 caminhos, 3 dores, 3 renascimentos. Tudo começou com uma traição, tudo terminou com crescimento, e embora nenhum deles tenha saído ileso, todos saíram melhores do que entraram. Porque a vida, às vezes, machuca para colocar cada um no lugar onde realmente pertence. E aquela história, enfim, chegou ao fim.